Fala pessoal, como vocês estão? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o filme Sangue Negro do diretor e roteirista Paul Thomas Anderson, um dos meus favoritos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como esse filme foi feito, mas recentemente eu revi esse filme e gostaria de falar aqui com vocês sobre um ponto que eu considero interessantíssimo no desenvolvimento dessa grande obra do Paul Thomas Anderson. Para quem acompanha aqui meu canal há algum tempo já sabe que esse é um dos meus diretores favoritos, tem alguns vídeos dele aqui no canal. E Sangue Negro é considerado por muitos como a sua obra-prima. Eu particularmente não concordo. Do ponto de vista pessoal, meu filme favorito do diretor é O Mestre, mas se fosse para escolher uma obra-prima que eu considero que entraria ali na votação de mais pessoas, eu colocaria como Boogie Nights. Eu acho que essa é uma baita obra do diretor que tem vários filmes muito bons. Mas Sangue Negro tem um tom épico e é compreensivo essa perspectiva, porque ali ele também tem a combinação de uma belíssima história, um belíssimo desenvolvimento de personagem e, é claro, a interpretação do Daniel Day-Lewis. É justamente sobre esse ponto que eu quero conversar com vocês aqui hoje, sobre a construção desse personagem. Há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre como toda história que nós estamos assistindo em um filme é um problema que foi transformado em uma metáfora. E eu acho que o Paul Thomas Anderson ele faz isso muito bem. É um diretor que em grande parte da sua filmografia fez filmes de época. Ele gosta muito de viajar no tempo, ele gosta de ir para o passado para contar as suas histórias. Se a gente pega Sangue Negro, é uma clara história sobre essa busca incessante, essa obsessão pelo poder que se dá através da exploração de petróleo. É uma história sobre um personagem, mas que pode ser traduzida em toda a história dos Estados Unidos e como aquele país foi construído, principalmente porque o filme se passa ali em uma Califórnia em construção, onde as pessoas estão realmente indo atrás do ouro embaixo da terra e, no caso, nós acompanhamos o Daniel Plainville, que é um personagem completamente obcecado e que é tão competitivo que deseja que todas as pessoas à sua volta percam. Mas o Paul Thomas Anderson não é um dos melhores roteiristas de todos os tempos à toa. Isso porque dentro desse filme ele toma tempo para construir tudo isso que a gente vai entendendo com esse personagem. Se a gente pode terminar a obra vendo esse personagem como um grande monstro, nós começamos ela totalmente em outra direção. Isso porque logo nos primeiros minutos o Paul Thomas Anderson coloca o Daniel Plainville explorando sozinho, não tendo nenhum tipo de infraestrutura atrás dele, então é um homem que põe a mão na massa, ele sofre um terrível acidente quebrando a perna e mesmo assim não desiste, ele se arrasta até conseguir o seu dinheiro, o que mostra não só o quão obcecado, mas até que ponto ele está preparado para ir, para obter aquilo que ele deseja, e também depois de um acidente, ele adota aquela criança perdida. É claro que nós sabemos o que acontece depois de ter visto o filme, mas no começo o diretor está construindo a mesma coisa que o Daniel Plainville constrói na cabeça de todas as pessoas que ele tem contato, uma ilusão de que ele é um homem digno, que ele é um homem de família e que está atrás da riqueza, sim, mas que também está interessado em construir uma melhor realidade para todas as pessoas à sua volta, o que é justamente o oposto, mas é um personagem que sabe muito bem como chegar nas pessoas e por isso ele adota aquela criança que ajuda ele a comprar diversas terras ao longo do tempo. Quando eu estudei um pouco mais sobre Sangue Negro, uma das coisas mais legais ali foi a inspiração que o Paul Thomas Anderson teve na ficção para esse personagem, que é o personagem do Drácula. Quando a gente pensa no personagem do Drácula, nós temos, é claro, uma percepção sobre ele que foi construída por diferentes estímulos ao longo do tempo. E para isso é preciso que o autor de uma obra como Sangue Negro crie um filtro. Se a inspiração é em Drácula, quando a gente olha para o Daniel Plainville, quais são essas qualidades? A primeira delas é que nós estamos acompanhando uma construção desse Drácula. Nós não começamos com o Daniel Plainville com o seu objetivo cumprido. Uma das grandes diferenças do Drácula é que é um personagem que já viveu tantos e tantos anos que conseguiu já vivenciar particularmente tudo. E aí também está a tragédia desse personagem. Mas o Daniel Plainville, ele está construindo o seu castelo, ele está construindo as suas masmorras. E assim como ele está nessa busca, nós como público vamos entendendo ele
pouco a pouco. Inicialmente, ele é um homem obcecado, um homem determinado em construir a sua fortuna, mas ao mesmo tempo é um homem que adota uma criança, o que pode já criar algum laço de empatia com o personagem, mesmo que ele seja duro. Além disso, quando eles compram aquela fazenda, o Daniel Plainview é importantíssimo para que a filhinha daquela família pare de apanhar. Então, também é outra construção muito inteligente do Paul Thomas Anderson de trazer alguns traços desse personagem que, mesmo que não goste das pessoas à sua volta, ele tem alguns princípios ali que o público com certeza vai se conectar. É uma forma de não colocar esse personagem como um grande vilão desde o começo, porque se você está construindo uma história em que o seu personagem vai virar o Drácula, a chance do público se relacionar com ele de forma mais intensa é ainda maior. Outro ponto que funciona muito nessa construção é a chegada daquele irmão na vida do Daniel Plainview. O que a gente vai percebendo ao longo dessa história é que ele busca sim algum tipo de conexão familiar. Mesmo que ele seja extremamente competitivo, queira cortar a garganta dos seus competidores, o Daniel Plainview busca uma conexão familiar. Primeiro com o seu filho adotivo, mas assim que o menino perde a audição, ele começa a ser um problema, ele começa a trazer obstáculos para o Daniel Plainview e ali ele já começa a ser mais revelado, principalmente quando ele manda o menino embora para estudar. Ainda é um cuidado, mas a forma com que ele faz tudo aquilo, o interesse que ele tem por tudo aquilo, revela bastante essa frieza do personagem. Mas o grande lance acontece com esse irmão quando ele descobre que aquele, na verdade, é um impostor tentando tirar seu proveito. E ali nós temos a grande virada desse personagem, porque ele comete um crime. Ainda que muitas pessoas tenham morrido trabalhando para ele, dessa vez ele de fato está cometendo um crime na frente do público. Mesmo que ele possa ter feito isso no passado, não importa. O que importa é o que nós vemos dentro do filme. E a partir desse momento nós temos uma queda completa do personagem, nessa construção de uma pessoa que não gosta de ninguém e que realmente quer vencer sozinho. Mas quando a gente pensa em uma história do Drácula, uma das principais relações que devem ser estabelecidas é com a religião, e é justamente esse o principal conflito estabelecido e personificado no personagem Eli, interpretado pelo Paul Dano. Esse conflito entre os dois, ele vai queimando pouco a pouco, lentamente. E isso é estabelecido também de forma genial pelo diretor. Se você tem ali como uma das referências na sua construção de personagem o Drácula, qual seria o seu principal inimigo? Existe ao longo de toda a história, em volta de personagens como esses, uma construção de que a igreja é a resposta, de que a igreja é a cura para esses demônios. Então, o Drácula é uma espécie de demônio na Terra e apenas a igreja poderia curá-lo. E aí também está a construção do Paul Thomas Anderson, porque o Eli, interpretado pelo Paul Dano, é um homem que usa essas ferramentas da igreja ao longo do tempo para a construção de poder. Então talvez ele seja tão obcecado pelo poder quanto o Daniel Plainview, mas ele tem uma outra estratégia para chegar onde almeja. O problema é que ele não consegue chegar ali e o conflito entre os dois vai sendo estabelecido. Só pode ter um líder naquela cidade e ambos tentam gladiar ao longo de toda a obra. A coisa vai ficando cada vez mais intensa e quando a gente chega na fase final do filme, depois que realmente o Daniel Plainview conseguiu sugar tudo que ele desejava daquela terra e abandona a terra, vai para uma mansão viver sozinho, onde ele está completamente entediado no fim das contas, assim como Drácula, onde ele fica atirando nas coisas caríssimas que comprou, fica comendo, bebendo, assinando alguns contratos, completamente distante do Daniel Plainview que a gente viu no começo da obra. A sua obsessão levou ele a essa solidão, assim como Drácula. Quando ele obtém um poder inesgotável, ele também obtém o tédio, a solidão. E justamente nessas circunstâncias nós temos as duas rupturas. A primeira é a ruptura com o seu filho, é a ruptura com o único laço emocional que ele ainda tinha na Terra. Ali é o corte final da humanidade desse personagem. E para finalizar, o diretor traz o encontro com o Eli, onde nessa cena que já é uma espécie de clássico moderno, nós temos a conclusão de ambos personagens. E em todo aquele discurso do milkshake, nós temos o Drácula contando para aquele personagem o que ele faz. Ele gosta de sugar tudo que é dos outros. Ele gosta de ter todo o poder para si. E perceba que quanto mais ele sugou, quanto mais ele conquistou, pior ele parece, o seu corpo. Ele mal consegue ficar com
com o corpo ereto, ele está completamente destruído. Mas antes que a conclusão final desse filme seja estabelecida, é claro que o Drácula precisaria tirar sangue de alguém. O Daniel Plainview está preparado para matar mais uma vez, assim como o Drácula. É uma construção final de personagem que eu considero fascinante dentro dessa obra. É muito legal quando você tem uma referência da ficção, seja o Drácula, Frankenstein ou algo do tipo, e sabe trazer isso para um novo tipo de metáfora, para esse desejo insaciável de poder que só traz a destruição, só traz a solidão e principalmente destrói todos que cruzam o caminho desse tipo de ser humano. Então, o Paul Thomas Anderson aqui faz um filme fenomenal. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise, pessoal, e a gente se encontra no próximo vídeo.